Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sobros Cast, o podcast onde você encontra um novo olhar sobre a vida sem álcool. Comigo, Zuriel Palma, do Sobre Curioso, e com Mari Guterres, do Movimento Zero. Tudo bem, Mari? Tudo bom, Zuriel? Vamos para mais uma com um convidado super especial. Umas histórias potentes, boas para a gente refletir bastante sobre essa relação. Exatamente. Hoje a gente vai conhecer uma história de verdade, daquelas que mostram quanto a dor pode se transformar em força e o quanto cada queda pode ser um ponto de virada. Nosso convidado de hoje é o Gustavo Rames. Ele é locutor, escritor e autor do livro Capítulos da Vida Real, uma história sobre superação, saúde mental e a coragem de recomeçar. Hoje a gente recebe aqui no Sobroscast Gustavo Rames. Seja bem-vindo, Gustavo. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Obrigado pelo convite, essa oportunidade de falar um pouquinho, contar a minha história, falar um pouquinho do meu livro também e tentar ajudar outras pessoas a se conhecerem e darem a volta por cima nas suas vidas também. Que legal, Exato. seja bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite, tá? A gente fica muito honrado em ter você aqui com a gente contando essa história potente. Gustavo, começando lá de trás, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Então, eu, como tu falou na apresentação, né, eu sou locutor, fui locutor, continuo sendo, né? Trabalhei em rádio por 21 anos e em 2023 decidi sair por motivos pessoais. E eu nasci, me criei e moro até hoje aqui no interior de São Lourenço do Sul. São Lourenço já é uma cidade de interior, é uma cidade que fica a 200 quilômetros de Porto Alegre. E eu moro no interior dessa cidade, então eu moro a 28 quilômetros da sede da cidade, né? E moro com meu pai aqui. Depois que minha mãe faleceu, fiquei morando eu e ele. Ficamos morando aqui. E então eu nasci, me criei aqui. Minha escolaridade foi toda aqui na Escola Rodolfo Berch, onde eu fiz uma palestra também esses dias. E ali nessa escola, então, que eu acabei descobrindo algumas coisas que vieram a acontecer na minha vida depois, a questão da depressão, a questão do transtorno bipolar. Isso eu conhecia, eu fiquei sabendo, né, em mim através do período da escola ali, mais precisamente do ensino médio. E então a minha vida sempre foi meio norteada assim por estar rodeado com muitas pessoas, né? Como trabalhei na rádio, fui cônsul do Grêmio por 7 anos, fui conselheiro do clube por 5 anos e sempre tive muitas pessoas próximas a mim, assim. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto muito desse contato com as pessoas, mas ultimamente tenho preferido ficar mais na minha, assim. Então, pratico a corrida, que é um esporte onde a gente encontra muita gente, mas ao mesmo tempo a gente corre sozinho. Então eu corro ali aprendi a correr sem um fone de ouvido, que eu fico escutando a mim mesmo, e algumas coisinhas que eu vou fazendo no dia a dia, assim, que vai norteando a minha vida. Mas é isso. Uma pessoa que mora no interior, moro com meu pai aqui, tem umas capivaras no pátio. Legal. Agora, inclusive, quando eu tô chegando em casa aqui, agora cheguei do trabalho, elas estavam aqui na frente de casa, aqui, né? Aí o pai já veio me dizer que elas estavam brigando antes aqui, que ele foi dar milho lá, elas estavam brigando e tal. Moro no interior aqui com meu pai, então, e sempre, né, trabalhei como locutor, fui cônsul do Grêmio e hoje trabalho no posto de gasolina e vivo a vida hoje intensamente. E você falando aí a questão você é do interior, né, do Rio Grande do Sul, a gente conversou, né, essa é uma região que ela tem uma influência germânica muito grande, né, e uma cultura de cerveja e álcool muito evidente, né? Como é que foi Sim. crescer nessa região, que tem como tradição a cultura da cerveja e do álcool, né? E se esse ambiente ele teve alguma papel importante na sua relação com a bebida? E essa questão do ambiente, ela é muito, acho que essa questão do ambiente, ela me modula muito, assim, durante toda a minha vida, em todos os aspectos da minha vida, porque eu comecei a fumar e beber porque eu queria me sentir inserido num ambiente que eu via os caras da escola, os mais velhos e tal, aí as gurias da escola andavam com eles, eu pensava, pô, eu quero andar com as gurias, para eu andar com as gurias eu tenho que andar com esses caras, e para eu andar com esses caras eu tenho que fazer o que eles fazem. E aí eu achava que para eu me sentir pertencente a um certo grupo de pessoas ou a um certo ambiente, eu precisava fazer o que eles faziam. Ali eu comecei a beber, então, e até pouco tempo atrás eu terceirizava essa minha culpa, né? Colocava a culpa, comecei a beber por causa dos guri, por causa das gurias, não sei o que e tal, mas hoje eu assumo todas
assumo toda a culpa das coisas que eu fiz de errado, das coisas que eu fiz certo também, mas das coisas que eu fiz de errado na minha vida, e uma delas foi começar a beber muito cedo. E depois, e crescendo nesse ambiente aqui onde eu moro, inclusive tu falou da imigração alemã, aqui onde eu moro aqui a 6 quilômetros é onde foi sediada, é a casa onde está enterrado lá o fundador da colônia de São Lourenço do Sul, Jacob Huygens. Ele fundou aqui a nossa colônia em 1852 e é a 6 quilômetros aqui de casa a fundação da colônia, né? Mas eu vou dizendo para o pessoal que está nos assistindo que esses insights é o meu TDAH, né? De vez em quando eu saio um pouco. Mas, enfim, cresci nesse ambiente aqui do interior, e aí todo final de semana tem as festas de comunidade, o bailão, tem o jogo de futebol, tem os torneios de carta, tem um mocotó, uma sopa, e aí, mas tudo sempre tem a bebida alcoólica. É uma coisa muito presente, assim. É um ritual, né? Tudo. As pessoas falam que, por exemplo, os jovens, os bem jovens, né? Com 13 anos lá tu te confirma, que é a primeira comunhão, aí depois ali tu pode começar a ir a baile, tu pode começar a beber, pode, né? Então é meio que um ritual de iniciação, assim, né? Que É muito eu achei permissivo, né? É muito permissivo. Então, o contato é muito recente, né? O contato é muito... Sim. E eu acho que isso teve uma influência muito grande na minha vida, assim, porque na minha vida, na minha entrada nesses vícios, assim, na minha manutenção nesses vícios, porque eu convivia muito com esse ambiente por trabalhar na rádio, então todo final de semana a gente estava envolvido em festa e tal, e depois ali na questão dos jogos também, que é um mundo, né, meio maluco. Mas eu acho que essa questão que tu falou especificamente da cultura alemã, ela influencia muito, não só a mim, como muitas pessoas que eu vejo que começam a beber muito cedo. E um outro ponto que é muito importante da sua história, né? Até depois a gente vai falar um pouquinho sobre o seu livro, mais lá para frente do episódio, que foi você teve uma depressão diagnosticada aos 16 anos, se não me engano, né? Isso. Como é que foi que quando que foi diagnosticada essa depressão? E você conta pra gente como é que era essa época, o que você sentia? Então, eu tinha 16 anos, eu estava no segundo ano do ensino médio, e aí as minhas notas começaram a cair um pouco na escola, né? E eu sempre fui um bom aluno, assim, eu sempre tive notas boas, eu e minha irmã, minhas irmãs, né? Tenho duas irmãs que moravam longe daqui, mas eu e a minha irmã que morávamos aqui, que regulamos mais ou menos de idade, assim, a gente sempre teve notas muito boas. E a gente morava do lado da escola, assim, né? Tipo, daqui de casa ali até a escola dá 3 minutos caminhando, assim, do lado, né? E aí, então, lá no ensino médio, minhas notas começaram a cair, e eu achava que era essa questão da função da bebida e tal. Eu estava começando a sair para festa, e aí saía no sábado, saía no domingo, na segunda ia para a escola meio de ressaca ainda, e na terça-feira já ainda meio ruim, na quarta já pensava no outro final de semana, e aí assim a vida ia acontecendo, e eu fui meio que deixando os estudos um pouco de lado, assim, mas as minhas notas nunca caíram, né? Porque eu sempre, apesar de não estudar nos meus horários vagos, assim, sempre prestava muita atenção na aula. E aí, com essa questão das notas, assim, uma professora, diretora da escola na época, achou que não estava certo aquilo, né? Daí ela me disse que eu precisava fazer um acompanhamento, precisava fazer uma consulta com uma psicóloga, né? E eu tinha um preconceito, porque na época a gente não tinha muita informação sobre psicólogo e psiquiatra. Para mim, psiquiatra e psicólogo eram médicos de loucos, né? E eu achava que eu não era louco, que eu não tinha que fazer parte desse mundo, assim. E aí eu fui consultar com uma psicóloga, então, orientado pela diretora da escola, e ali foi diagnosticado um princípio de depressão e o transtorno bipolar. E aí, mas para mim, naquele momento, eu tinha só a questão das notas mesmo, assim, não tinha aqueles sentimentos de tristeza, nem nada assim. Por isso que eu acho que era mais um início de depressão, assim. E aí depois, com o passar dos anos, sim, porque eu comecei a tomar remédio, e aí eu fazia o uso do remédio misturado com álcool e tal, e aí parava de tomar o remédio, começava a beber, e aí caía de novo, e voltava, ia e voltava. Até que no final de 2012 ali terminou um relacionamento que eu tive durante um ano. Foi um relacionamento muito bonito, assim, a gente tinha vários planos, mas não deram certo. E terminou esse relacionamento e eu não estava num momento muito legal, assim, aí meio que intensifiquei aquela questão
de tomar meus Rivotril, já tomar meus Rivotril tipo com vodka e tal. Eu me lembro que eu fui um dia, eu tomei sei lá, uns 3 comprimidos de Rivotril e saí de moto e fui para um baile, para uma festa tequila. Bah, daí eu cheguei lá e aí aquele pessoal fazendo aquele... Pô, esse é um episódio que eu até podia ter botado no livro, não botei no livro. Esse é um episódio que veio agora na minha... Lembrando. Vai pro segundo livro. Exato. E aí eu cheguei nessa festa e eu vi aquele negócio da tequila e tal, as pessoas faziam aquilo, tinha um ambiente assim, onde as pessoas faziam um negócio de servir a tequila na boca das pessoas, lá que fazem nas festas, né? E eu entrei naquilo lá, acho que... Coisa, uma loucura, é um ritual, né? Pois é, e eu entrei, acho que entrei umas 3 vezes ou 4 vezes naquela fila lá. E assim foi por alguns dias, semanas, assim, por algumas semanas eu estava nessa fase assim de me enlouquecer, assim, misturado com remédio. O que me levou a, em fevereiro de 2013, tentar tirar minha vida, né? E que foi que eu digo assim, a questão do fundo do poço ali foi o período mais difícil para mim, assim. E eu escrevi uma carta de despedida e a minha mãe encontrou essa carta antes de eu cometer o ato. E aí ela chamou a minha irmã aí me levaram para consultar no CAPS, né, que é o Centro de Apoio Psicossocial, que aqui em São Lourenço é a referência, foi o primeiro CAPS, se eu não me engano, foi numa cidade no interior de São Paulo, o primeiro CAPS do Brasil foi no interior de São Paulo, e o segundo é aqui em São Lourenço do Sul, né, que é o primeiro do Rio Grande do Sul e o segundo do Brasil. Então, São Lourenço sempre foi uma referência na questão da saúde mental. E eu fui lá para o CAPS, e de lá também me obrigaram a ir para a internação, eu não queria ir, mas aí me botaram um enfermeiro de 2 metros de altura lá. Aí te vigiando. Daí eu fui para a internação, fiquei internado 14 dias. Saí da internação e aí sim tentei cometer o ato de suicídio. Tomei um monte de remédio. Lá no lugar onde eu trabalhava tinha um armário que eu guardava minhas coisas e, aliás, eu sempre tenho que ser grato porque por tudo isso que eu passei, eu sempre, né, o meu lugar estava lá na rádio e tal, e eu sempre voltava quando precisei me afastar e tal, eu sempre voltei para lá, na Rádio Litoral Sul, e aí voltei, né, nesse período para lá, e achei meu armário com todos aqueles remédios lá dentro, coisas que eu ia trocando o tratamento e tal, e aí esses remédios estavam lá e eu pensei, ó, tá aí uma oportunidade de cometer o que eu não tinha cometido. E aí eu coloquei todos os remédios dentro de um litrão, assim, cortei um litrão, botei tudo lá dentro, botei água, tomei, me sentei no sofá e fiquei esperando acontecer alguma coisa. E aí, naquilo, um colega de rádio passou, viu um monte de caixa em cima da mesa, assim, dos remédios, ligou para minha irmã ligou para a SAMU, veio a SAMU, lá fui eu de novo para o hospital, e aí foi que aconteceu o episódio com meu pai, que aí mudou, né? Foi nessa segunda vez aí que eu fui para o hospital, e aí meu pai chegou lá, minhas irmãs chegaram, minha mãe, todo mundo chegou lá. E aí meu pai já tinha problema no coração, ele tem uma molinha no coração. E ele chegou onde eu estava, assim, na sala de observação, e tiraram ele, né? Eles estavam querendo me dar o tal do carvão ativado, aquele, né? Eu falava, não, eu não vou tomar isso aí, eu tomei o remédio para morrer, por que eu vou tomar um troço para ficar bem? Não quero tomar. E aí, naquilo chegou meu pai lá e tal, e aí tiraram ele, foram para um outro lugar. Eu perguntei para onde tinham levado ele, fui ver para onde tinham levado ele, levantei da maca lá e fui. E aí vi ele com aqueles troços tudo colado assim, tal, fazendo um exame do coração. Aí eu pensei, cara, tá errado isso, né? O que eu tô fazendo não só com a minha vida, mas principalmente com a vida das pessoas que me amam, que gostam de mim, né? E aí eu decidi que eu precisava mudar a partir daquilo ali. Eu mudei por um tempo, depois andei fazendo algumas outras bobagens mas enfim, né, naquele primeiro momento assim ali foi um ponto chave que virou um pouco a minha cabeça quanto a esse assunto da depressão, assim, ali foi acho que eu digo que foi bem um divisor de águas ali naquele período. Então esse olhar pro seu pai foi o seu ponto ali de retorno, aquele fio de vida, né, que você precisava para poder voltar para si e olhar para trás e ver realmente, não, o que eu estou fazendo, minha vida tem sentido, né? Eu tenho um filme, né, que eu assisti, que é o Vendedor de Sonhos, e ali ele fala sobre o suicídio. Ele não quer se matar, ele quer matar a sua dor, né?
E também tem um outro trecho que eu não sei se é do mesmo filme ou não, ou se é algum lugar que eu li, alguma coisa assim, que fala que o suicida ele é também um homicida, porque ele, além de se matar, ele mata um pouco das pessoas ao seu redor, né? E aí são algumas coisas que me marcaram, assim, durante esse período todo de recuperação e tal. Mas aquela cena do meu pai ali deitado com aqueles eletrodos todos colados ali nele, e aí, né, vendo lá o coração batendo, ainda bem que tava batendo o coração, né? Mas vendo aquela cena ali, aquilo me marcou assim. Eu disse, cara, tô fazendo a coisa errada para mim, para as pessoas que me amam, e olha só ao que eu tô submetendo o meu pai ali na época. Ele estava com 70 anos, né? Então não tinha por que ele passar por aquilo, né? E aí eu decidi que tá, eu vou tomar o tal do carvão ativado, então vou ficar mais uns dias internado aqui. E aí fiquei mais 14 dias internado, e aí saí da psiquiatria e segui por algum tempo fazendo o tratamento tudo certo. Aí me acidentei de moto depois, né? Que foi onde a minha fé foi fortalecida. Mas enfim, essa questão da depressão ali, depois que aconteceu isso com meu pai, eu decidi que eu ia me cuidar muito mais. Não cumpri tudo que eu tinha prometido para mim, para o meu pai, mas fiz o que estava ao meu alcance, assim, até eu me perder de novo e ficar mais alguns anos perdido. E aí, assim, entre esse período que você contou, dessa parte forte aí, de atentar contra a própria vida, do seu pai e tudo, até você encontrar, porque hoje uma das suas paixões que te ajudaram bastante no processo de recuperação é a corrida, né? Sim. Entre esse período, foi quanto tempo? E conta pra gente como é que você chegou na corrida também. Então, a minha mãe faleceu em 2000, o ano de 2013, assim, ele meio que mudou a minha percepção de vida, assim, porque aconteceu isso comigo lá no início do ano. E aí depois, quando eu voltei a trabalhar, tudo certo lá, beleza, tá tudo alinhado, tomando meus remédios, minha medicação, a vida voltou a fluir. Aí eu tô indo para a cidade um dia e entra um carro na minha frente, assim, numa fração de segundo eu vi aquele carro na minha frente, naquela fração de segundos até eu bater nele, eu pedi perdão a Deus por tudo que eu tinha feito, pedi para não morrer. E aí quando caí da moto, assim, saí rolando na avenida lá no asfalto. E aí quando eu parei assim, que eu tava deitado no chão lá, aí eu disse, cara, Deus me mostrou que só ele pode tirar minha vida. E aí eu fortaleci muito a minha fé através daquilo ali, assim, aquilo foi um choque para mim, assim. Aí lá fui ao hospital, quebrei o pé, daí fiquei um tempo na cama, deitado, e aí aquele um mês ali na cama foi bem difícil, assim, para um cara ansioso ficar, né, um mês na cama ali. E aí depois, em setembro, perdi minha mãe, ela teve um aneurisma aqui na veia aorta, né, e veio a falecer. E aí foi a dor que eu falo sempre nas minhas palestras, assim, que foi a dor mais forte que eu senti. E hoje eu não tenho minha mãe para mandar uma mensagem para ela, como eu sempre falo também nas minhas palestras, que as pessoas devem valorizar essas relações, né? Mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre as palestras. Uhum. E eu sinto falta dela até hoje, né? Eu poderia mandar uma mensagem para ela, mãe, ó, gravei um podcast lá, foi muito legal e tal. Mas eu vou mandar mensagem para minha psicóloga, porque é ela que me atura, né? Então, depois daquele para entrar num contexto assim da questão da saúde, depois que a minha mãe faleceu do coração, meu pai já tinha problema no coração, então o médico falou que a gente precisava fazer uma bateria de exame lá para ver se estava tudo certo. E não estava. Eu estava com problema de colesterol, de diabetes, de triglicerídeos, de problema que eu nem sabia que existia, eu estava tendo. E aí eu falo sempre, eu brinco assim, né? Eu disse, cara, antes de eu fazer o exame eu não tinha doença nenhuma, né? Aí quando eu fiz o exame apareceu um monte de coisa. Então, o que eu digo para as pessoas é não façam o exame, vocês não vão Não, depois que eu fiz da primeira vez, assim, eu faço todos os anos, eu faço o exame sempre, né, para ver como é que estão as coisas aí. Mas aí precisei tomar remédio, então, para o colesterol, para diabetes, eu pesava 150 quilos na época, e aí fui fazendo ia emagrecendo, e engordando, ali em 5 anos eu emagreci 20 quilos, eu acho, um pouco mais de 20 quilos. Mas não dava muita bola para isso, eu estava naquele ambiente do jogo, né, desde 2013, desde 2015 como cônsul do Grêmio, então era jogo todo final de semana, meio de semana,
a gente ia para fora do Rio Grande do Sul, a gente ia para fora do país, a gente ia para tudo que é lugar. E aí era bebida, churrasco, salgadinho, se alimentando mal, não tinha dinheiro, enfim. Era um caos, assim. E aí, em 2019, eu, por causa de um problema ocasionado pelo meu trabalho, eu trabalhava na rádio e no escritório da rádio também, fazendo trabalho de escritório, então eu trabalhava muito tempo no mouse aqui, né? O dia todo no computador. E aí me deu uma lesão de esforço repetitivo. E aí eu fui na academia, procurei ajuda na academia, comecei a treinar. E aí comecei com a questão específica para o meu ombro, assim. E aí comecei a pegar gosto por aquilo. Eu pensei, cara, tá começando a mudar meu corpo aqui, algumas coisas. Eu tô começando a me sentir mais disposto, tô começando a, né, me sentir melhor. E aí eu peguei gosto por aquilo ali e aí no mês seguinte, comecei uma reeducação alimentar. Em dezembro, fui dia 28 de dezembro na nutricionista. E aí falei para ela, tá, ela me fez tudo lá, fez um plano alimentar, tudo, me deu tudo certo ali. Para emagrecer 25 quilos era a meta. Em 3 meses, né? E aí eu disse, tá, beleza. Daí quando passar a virada de ano, eu venho aqui e a gente começa aí. Ela, não, tu tá aqui hoje, tu vai começar hoje. Eu falei, mas dia 28 de dezembro, como é que eu vou começar uma dieta hoje? Aí ela falou, tá aqui tua lista de compra, vai no mercado e dá teus pulos. E aí dali eu comecei a minha reeducação alimentar. Dia 28 de dezembro de 2019, eu comecei a reeducação alimentar. E em março de 2020 eu tinha perdido, era para ser em 3 meses, mas em 2 meses eu perdi os 20 e poucos quilos lá que eu precisava perder, só com alimentação e com o treino. E nem o universo acreditou, porque quando eu emagreci tanto veio a pandemia, né? Mas você causou uma... foi. Nem o universo acreditou. Pô, o que esse cara tá fazendo? Né? Mas aí dali eu não parei mais, cara. Dali eu comecei a gostar da função da academia, de me alimentar bem, só que eu sempre tinha ainda comigo muito forte a questão do álcool e do cigarro. Né? E aí você estava falando sobre você teve a questão da reeducação alimentar, teve a perda de peso, né? E Isso. aí entrou a pandemia. Entrou a pandemia e foi nesse tempo que você encontrou a corrida? Na verdade, a corrida ela veio depois, assim, né? Eu tinha ainda, como eu falei, tinha a questão do cigarro e da bebida muito forte no meu dia a dia, assim. E só que eu fazia, era academia todas as manhãs às 5 da manhã. E não, primeiro mito, assim, comecei a fazer academia, daí deu a função da pandemia, aí fechou tudo, né? Aí quando voltou, aí tá, aí segui treinando em casa, o pessoal da academia deu um suporte, assim, criou lá um grupo no WhatsApp, ó, qual é o teu objetivo? Para todos os alunos, né? Qual é o teu objetivo? É ganho de massa muscular? Vamos te botar num grupo. É emagrecimento? Vamos te botar no outro grupo. É desempenho? Vamos te botar aqui. E aí, naquele grupo, eles mandavam um treino diário. Assim, então, tu tinha que fazer o treino, tirar uma foto, filmar e mandar para eles. Para manter a galera ativa, né? Porque estava todo mundo em casa e tal. E aí, quando voltou lá, quando pôde abrir de novo, assim, aí eu decidi criar uma rotina. Assim, eu decidi, cara, eu vou acordar todas as manhãs às 5 da manhã, vou para academia às 6, volto para casa, tomo um banho, tomo meu café e vou trabalhar. E aí, ali, a partir do meio do ano, assim, que aí eu comecei a paulear mesmo na academia, né? E aí, fazendo essa questão da reeducação alimentar, nunca fui rigoroso comigo, assim, nunca fiz uma dieta restritiva, assim, não posso comer isso, não posso tomar refri, não posso. Eu sei que essas coisas não são saudáveis se eu comer e beber elas todos os dias, mas se eu fizer de vez em quando, não tem problema nenhum. E aí, então, assim, isso eu continuo até hoje, né? E em 2020, e aí eu já tinha me inscrito outras vezes nas provas lá da corrida do Grêmio, que eu tenho um amigo que escreveu um livro chamado O que Aprendi Correndo, que é o Xará, né, um grande amigo meu. E ele várias vezes ele me convidou assim para ir nessa corrida e eu me inscrevia e não ia na corrida. E aí em 2023, então ele falou, cara, vamos lá esse ano, vamos na corrida e tal. Eu falei, vamos, então esse ano vou me inscrever e vou ir. Mas tu tem que tu tem que me treinar, cara. Tu tem que fazer comigo aí, montar um treino e tal, e vamos tocar ficha. E aí comecei a correr em agosto de 2023 e para correr a prova específica, a corrida do Grêmio, que era em outubro. E aí antes da corrida do Grêmio, um final de semana antes, tinha a primeira maratona de Pelotas, né? Que Pelotas é aqui a nossa cidade de referência, nossa cidade polo aqui, Pelotas, aqui do lado, a 60 quilômetros daqui.
E aí eu pensei, e aí ele falou, cara, já que tu vai estar, ele ia correr maratona lá, né? Os 42. Ele disse, cara, já que tu vai ter que treinar, aproveita e vai ali, já entra no ambiente da prova, assim, já vê como é que é e tal. E eu falei, tá, vamos lá então, vou correr esses 5 km. E aí foi ali que mudou a minha chave, assim, total, porque eu chegando na minha provinha dos 5 km lá e a galera toda vibrando e tal, e eu pensando, pô, será que eu sou tão bom assim mesmo, que a galera tá vibrando comigo aqui e tal, e aí depois eu terminei minha prova, peguei minha medalha, uma satisfação enorme, assim, eu guardo até hoje a minha primeira medalha, guardo todas elas, mas a primeira tem um significado especial. Com certeza. E aí peguei minha medalha e minha banana, como dizem, e aí fui lá para a linha de chegada e fiquei esperando a galera chegar assim. Aí cada um que ia chegando, a galera vibrando e tal. E aí chegou o campeão da maratona, aí chegou o outro e tal. E, cara, e aquilo chega a me arrepiar assim, falando. E aí aquilo me conquistou, assim. Eu pensei, cara, eu quero, assim como lá no começo eu queria fazer parte da galera que bebia e fumava para me sentir inserido. Eu pensei, cara, eu quero fazer parte disso aqui. E aí, daí não parei mais. Aí desde agosto de 2023 ali eu não parei mais de correr e não penso em parar, assim, porque a corrida é o que me mantém vivo hoje. Muito legal. E até te falei que a gente conversou, né? Falei que isso eu tenho muito em comum, né? Que eu também sou apaixonado por corrida. E realmente a prova ali você está rodeado de muita gente com uma energia muito positiva, né? De motivação, Sim, sim. de promover saúde, né? Então assim, realmente é um ambiente muito legal de se estar mesmo. E aí você falou a questão da corrida, isso foi em 2023, mas de 2023 ainda você não tinha abandonado 100% a bebida, né? Não, Aí foi acontecer um incidente na sua vida que virou a grande virada de chave para parar de beber. para parar Como de que foi beber, aquele exatamente. momento? Então, eu cometi várias irresponsabilidades com o álcool, assim, né? Eu dirigi muitas vezes, assim, eu voltava dos jogos de Porto Alegre, muitas vezes a gente ia com excursão daqui da cidade ou excursão lá do pessoal de Rio Grande, que pegava a gente aqui no trevo, né, da cidade, e a gente ia junto com eles para Porto Alegre, na volta descia ali, tá tudo certo. E, cara, foram inúmeras as vezes assim que eu chegava ali podre de bêbado, pegava meu carro e vinha para casa. Assim. E foram várias vezes assim mesmo. E eu sempre, algumas vezes eu saía da estrada assim, mas meio que conseguia, né? Nunca tive um acidente grave, nunca bati em ninguém, nunca me envolvi em acidente com ninguém. A polícia nunca me pegou, mas eu fui assim muito irresponsável, né? Fiz muitas coisas erradas. E e aí em 2024, aí eu comecei a correr lá em 2023. Em 2024, ano passado, ali no início do ano, eu tive um episódio que no final de 2023 eu saí da rádio onde eu trabalhava e aí eu fiquei aquele período ali recebendo auxílio e tal, e tudo fácil, não precisa trabalhar muito e tal, e pensando o que eu ia fazer, as coisas para darem certo. E aí, pá, saía para beber um dia, saía para beber outro, aí um dia ia beber com um amigo aqui, outro dia lá. E aquilo começou a virar uma rotina, e aí eu já não ia só no final de semana, já ia no meio de semana, e já começou a aumentar a quantidade, e aí eu já chegava no bar às 4 da tarde e saía às 2 da manhã, e assim eu já estava, a minha vida estava meio que se perdendo, assim. Até que um dia eu saí de casa, foi num sábado, eu saí de casa e fui para um bar beber, e lá eu bebi, assim, o que eu não consigo me recordar quanto, assim, eu bebi. Eu sei que a maior quantidade de cerveja que eu bebi lá uma vez foi 26 latão, assim, isso eu sei que eu tomei. Mas aquele dia eu não sei quantos eu tomei, assim. Mas, há um tempo atrás eu me acharia achei que eu tinha feito uma grande coisa ter tomado 26 latão. Pô, É, era top, né? é. E Agora tanto que são aquele dia 26 quilômetros, né, Gustavo? Agora são 26 hoje são 26 quilômetros. É uma boa analogia, realmente mudou, né? Mas enfim, aí eu saí de casa aquele dia, fui beber nesse bar, e aí aí eu tenho um gatilho depois de lembrança, assim, eu numa festa, aqui no interior de São Lourenço, longe aqui de casa, que eu não sei, eu não sabia chegar lá na época, mas eu estava lá, não sabia como eu tinha chegado lá, mas eu estava lá.
E aí o outro insight, outra lembrança, assim, outro flash que eu tenho é eu com o meu carro contra um barranco e num lugar que eu não sei onde é, com pessoas que eu não sei quem são me ajudando e uma escuridão total, assim, um breu total, porque é uma estrada rural, né? E eu não sabia, não fazia ideia de onde eu estava, assim, e tal. E a cabeça cortada, o rosto cortado, assim, o nariz cortado. E não sei, não sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que eu estava em algum lugar perto daquela festa que eu estava, longe de casa, e podre de bêbado e com um carro contra um barranco. E aí apareceram algumas pessoas que eu fiquei sabendo alguns dias atrás quem eram essas pessoas, numa palestra minha, que depois eu vou contar essa questão das palestras, assim, mas eu estava fazendo uma palestra esses dias, e aí, quando eu falei essa história, uma menina levantou a mão assim e falou: "Ó, foi eu e meu namorado que te ajudamos lá." E eu, naquele momento, fiquei com bastante vergonha, assim, mas meio que desconversei, agradeci ela por ter me ajudado e tal, mas eu acho que eu não estava preparado para ouvir aquilo também. E porque eu não fazia ideia de quem era, né? Mas enfim, essas pessoas me ajudaram, eu embarquei no carro e segui andando de carro. E aí não sabia onde eu estava andando e tal, e pensei, cara, como é que eu onde é que eu vou chegar, onde é que eu vou sair? E aí eu vi um caminhão leiteiro, né? Que é o que faz o recolhimento do leite aqui no interior. Aí eu pensei, cara, esse louco vai para algum lugar, né? Ele vai sair na faixa uma hora e vai, então eu vou seguir ele, assim. Aí fui atrás dele, ele parava nas casas, eu parava, ele andava, eu andava, e assim eu fui até chegar num ponto de referência, assim, que eu me localizei. Daí de lá eu vim embora para casa. Aí cheguei em casa às 8 da manhã, sol alto, meu pai já tomando chimarrão aí na frente de casa e tal, e eu podre de bêbado, com o rosto cortado, e meu pai querendo me dar sermão, tá, vai dormir, que eu vou dormir que eu tô meio ruim aí. E aí fui dormir, no outro dia acordei, no domingo de tarde acordei, e aí falei, pai, acabou, não vou beber mais, não quero mais isso para minha vida, e pode confiar em mim que é o que eu vou fazer. Só que ele falou, não, eu te conheço, tu fala isso todo final de semana, e realmente eu falava isso todo final de semana. E continuava fazendo, né, as coisas assim. E aí eu disse, não, mas dessa vez eu senti que, cara, Deus já me deu uma chance de voltar atrás lá em 2013, quando eu me acidentei de moto. E essa aqui foi um aviso que ele me deu antes de acontecer algo mais grave, assim. E eu vou precisar parar, então eu vou parar. E aí eu parei de beber. Em fevereiro do ano passado, decidi que eu ia parar de beber. Tive uma recaída ali no final do ano, em novembro. Aí bebi novembro, dezembro e início de janeiro ali parei de novo. E aí não bebi mais. Esse ano não bebi mais. Mas no ano passado foi isso. Foi em fevereiro do ano passado que eu decidi que eu ia tirar o álcool da minha vida, porque eu perdi o controle sobre o álcool e ele começou a controlar a minha vida. Aí foi que eu precisei parar. Então, Gustavo, é muito importante esse tema que você trouxe, né? Principalmente falar sobre as recaídas, né? Porque é um fato que a gente recebe aqui recorrente de muitas pessoas que às vezes estão aí há 7, 8 meses sem beber, ou até mais tempo, ou menos tempo, e tem aquela recaída e acabam se sentindo muito culpados. E você falar sobre isso, né? É muito importante. Se você puder falar mais um pouquinho sobre o tema, né? É importante para as pessoas que estão escutando. Então, a recaída, eu acho que ela faz parte de muitas coisas na nossa vida, assim, né? Às vezes a gente passa por alguns processos, eu mesmo parei de fumar também, que eu acho que é um processo muito difícil que as pessoas não conseguem enfrentar, e eu consegui enfrentar. Para mim, o cigarro hoje faz menos falta do que a bebida, mas a recaída, ela faz parte de um processo, né? Então, eu mesmo, como falando por mim, assim, o que eu sempre falo, né? Eu não posso falar pelas outras pessoas, eu posso falar por mim, porque as coisas que aconteceram comigo, né? Essa questão de eu ter bebido um dia, eu achei que eu ia beber um dia e não, vou beber hoje e tal, e para comemorar, foi o dia que eu corri minha primeira meia maratona, fui beber para comemorar e parei de beber 2 meses depois, né? Então, mas eu tive a consciência como voltando para aquilo, pro tema central do que tu falou da recaída, eu tive a consciência de que eu estava me passando e eu precisava voltar para onde eu estava antes, porque justamente isso, eu não podia perder todo aquele processo de evolução que eu tive por causa de alguns episódios específicos ali. Então
consegui, né, num momento de lucidez, assim, voltar para aquilo que eu vinha fazendo, que era me manter longe do álcool. E o que eu posso dizer para as pessoas é que quando vocês tiverem uma recaída, se tiverem uma recaída, não abandonem todo o processo ali, porque é a mesma coisa na dieta, por exemplo, tu comeu um dia lá fora do cara, amanhã tu volta e dá tudo certo. Da bebida a mesma coisa, tu teve uma recaída, tu bebeu, enfim, não conseguiu aguentar, beleza? Amanhã tu levanta, olha para tudo aquilo que tu fez de bom nesse período todo, para toda a evolução que tu teve e retoma o processo a partir dali, vida que segue, as pessoas, ninguém tem nada a ver com as tuas escolhas, assim. O único que vai ser responsável pelas tuas escolhas e pelas consequências que elas vão trazer é tu mesmo. Então é tu que tem que saber, né, valorizar tudo aquilo que passou para que tu possa seguir com esse processo. Assim, uma recaída não vai estragar todo o tempo, todas as coisas boas que vocês tiveram aí. Exatamente. E aí a gente passou, né, sobre lá as suas origens, a gente passou sobre o seu período de vale, a gente passou pelas suas conquistas na corrida, a gente passou pela sua conquista em parar de beber, em parar de fumar. Chega um momento que você fala, vou escrever um livro. E aí você escreveu o livro Capítulos da Vida Real. Conta pra gente aí o que te levou a escrever esse livro e conta pra gente um pouquinho mais sobre ele. No final do ano passado, no final de 2024, eu retomei o hábito da leitura e aí uma amiga minha, eu via que ela sempre compartilhava coisas relacionadas à leitura e tal, aí eu chamei ela um dia e falei, na verdade ela não conhecia ela pessoalmente ainda assim, mas conhecia através das corridas. E aí eu chamei ela e falei, me indica uns livros aí de esporte e tal, de corrida. E aí ela me indicou o livro do David Goggins e o livro do Drauzio Varela, né? Para eu começar a leitura, assim, para retomar a leitura e para ser um tema que eu gostasse, né? E aí eu comecei a ler, comprei esse livro e aí quando tu vai comprando ali, ele vai aparecendo sugestões de livros embaixo, né? E aí eu comprei então esse do David Goggins, que é Nada Pode Me Ferir. Comprei o do Dr. Drauzio Varela, que se eu não me engano é Corrida mesmo o nome do livro. Uhum. E aí comprei o da Isadora Domingues, que é Atleta da Vida Real. E aí eu li nessa ordem, assim. E aí quando eu estava lendo, eu me lembro assim, um domingo, eu tenho uma postagem até no meu Instagram ali, num domingo à tarde eu estava lendo o livro da Isadora Domingues, peguei o livro dela para ler, assim, aí tirei uma foto, marquei ela e tal. E falei para ela sobre a história do livro, que eu tinha lido assim um pouco sobre o livro, achava muito interessante, e comecei a ler aquele livro. E quando eu comecei a ler, me deu uma vontade de ler cada vez mais, porque ela conta uma história de abusos que ela sofreu e tal, e ela teve um problema de obesidade e entrou no esporte e tal, e eu pensei, cara, isso aqui é uma coisa, eu tenho uma história mais ou menos parecida com isso, assim. Não com esses fatos que ocorreram com ela, mas com fatos que eu posso passar para outras pessoas. Eu posso escrever um livro. E aí, como eu falei, eu não tinha minha mãe para me dar conselho na época. Eu não tenho mais a minha mãe para me dar os conselhos. Aí eu mandei mensagem para minha psicóloga, né? Falei para ela, minha psicóloga é a que me atende a qualquer hora, menos domingo agora, que foi quando. Mas também foi por um bom motivo. Ela não é que ela não me atendeu, eu não quis atrapalhar ela, que ela estava no Oktober lá. E aí mandei mensagem para a página aqui e hoje estamos batendo um papo. Mas enfim, aí mandei mensagem para ela lá no início do ano, falei, Vitória, que é o nome dela, minha psicóloga, falei, eu acho que eu vou escrever um livro da minha vida. Tu que sempre falou que eu era para escrever, desde o começo da nossa terapia lá em 2022, ela fala, cara, escreve, tira da cabeça, bota no papel, escreve o que tu sente, escreve o que tu pensa. E eu nunca fiz isso, né? E a única vez que eu segui esse conselho dela, eu escrevi um livro chamado Capítulos da Vida Real, que está aqui. Que legal. É o meu filho preferido. Eu só tenho ele de filho, né? Mas ele e as capivaras, Gustavo. É o meu filho. Capivaras. E as minhas capivaras que vieram depois. Mas aí nasceu, então, o livro. Comecei a escrever em janeiro desse ano, 2025. E em abril concluí o livro e contando
grande parte da minha história, mas também tem muitas coisas que eu acabei não colocando ali, porque porque eu não me lembrava, outras porque envolviam outras pessoas, e aí eu ia ter que ir atrás de muita gente para pedir autorização e tal, e também ia comprometer a história de algumas pessoas. E aí eu acabei escrevendo de uma maneira mais resumida, assim, mas deu um livro com 148 páginas, assim, foi um processo muito bom, um processo de cura para mim, esse processo de revisitar esses lugares do passado, assim, algumas coisas que eu escrevi no livro, assim, que eu acho que eu não tinha bem resolvido ainda dentro de mim. E eu pude ir nesses lugares todos, assim, e aí eu falo que eu tinha isso como feridas abertas e hoje são feridas cicatrizadas, né? Que eu consegui ir lá e consegui me resolver com aquilo. Ainda tenho, como falei, assim, das recaídas, eu faço uma comparação com isso, assim. A questão da recaída, como eu tive ali a recaída com álcool, eu tenho às vezes ainda uma recaída de voltar lá no passado e querer pensar por que eu fiz alguma coisa de tal maneira, ou por que foi assim que aconteceu. Ainda tenho isso. Não deixa de ser uma maneira de uma recaída, né? De voltar lá no passado. Mas hoje eu consigo revisitar esses lugares, a perda da minha mãe, a minha tentativa de suicídio, os problemas do álcool que eu tive lá, principalmente misturado com remédio, e a obesidade, as patologias que eu descobri. Enfim, eu consigo revisitar todos esses lugares assim, e pô, cara, eu saí daqui, eu fiz tanta coisa boa, para mim, principalmente, né? Eu consegui fazer tantas coisas boas, tantas coisas legais, assim, mas e hoje isso tudo tá num livro, eu posso passar isso para outras pessoas, tá registrado ali, para que outras pessoas possam também ter as suas experiências. E eu falo sempre nas palestras assim para os jovens, né? Cara, o conselho que a minha psicóloga me dava, escrevam, né? Escrevam aquilo que vocês pensam, escrevam aquilo que vocês estão sentindo. Sugiro para os professores que façam um trabalho para eles falar um pouquinho sobre, escrever um pouco sobre o que eles viram na palestra. E hoje o meu conselho há um tempo atrás para as pessoas eram, cara, vai correr que vai resolver teus problemas. Hoje é vai correr e vai escrever que vai ler, resolver né? teus problemas. Tudo junto, né? Vai ler, vai escrever e vai correr. Hoje é isso, vai ler, vai escrever, vai correr que vai resolver grande parte dos teus problemas aí. E conta pra gente como é que faz essa parte dessas palestras, né? Porque você contou um pouco por cima, mas você não contou qual que é o seu objetivo com as palestras, enfim, nos colégios. Então, quando eu estava escrevendo o livro, eu já comecei a ter uma ideia de transformar isso numa palestra, mas a princípio para as escolas, né? Uma palestra mais voltada para os jovens, e que é quando eles estão entrando naquela fase da bebida, do cigarro, e eu digo isso, que a bebida ela é uma porta de entrada para todas as outras drogas, porque a bebida é sim uma droga e ela é acessível a todo mundo, né? Porque tu consegue comprar em qualquer lugar, né? É barata, todo mundo tem acesso, e culturalmente ela é bem vista, né? Digamos assim, né? Sim, bem vista. Incentivada, inclusive. Incentivada, sim, sim. Então ela é a porta de entrada para as outras drogas, né? Eu nunca usei outras drogas, mas sempre falei para os meus amigos também, tia, quando eu estiver bêbado, vocês não me ofereçam as porcaria aí, porque se eu sei do jeito que eu sou, impulsivo em todas as coisas, se eu começasse a usar, eu não ia parar mais. Enfim, retomando o nosso raciocínio, viu? Essa é a questão do TDAH, né? Aí já sai fora. Mas aí surgiu então a ideia de fazer essas palestras nas escolas. Contar minha história para as crianças, para os jovens, assim, eu falo para eles quando eu chego lá, eu falo, cara, eu não vim aqui para impor nada para vocês, para dizer que vocês têm que fazer isso, para dizer que a vida é assim, para dizer que tal, não. Eu vim aqui para contar minha história. E se vocês se identificarem com ela, tudo bem. Se não se identificarem também, tá tudo bem. Aí eu já começo a palestra falando dessa maneira, já falo assim, e outra coisa, eu vou dizer que eu já tive do lado de lá, já tive do lado onde vocês estão aí. Eu sei que a maioria de vocês está aqui para matar a aula e não está por causa da palestra. Vocês estão aqui só para não precisar estudar.
E também sei que a maioria de vocês não vai prestar atenção, mas aí eu vou dizer para os professores fazer um trabalho para vocês prestarem atenção e tal. E aí eu já vou quebrando meio que o gelo, assim, né? Porque é um pouco difícil falar para essa geração mais nova, assim, porque tu tem que saber muito bem o que tu vai falar. E, como disse, né, o álcool está muito presente aqui na nossa região, na sociedade, assim, desde cedo. Então, tu ir contra uma coisa que é cultural é um pouco difícil, assim, tu tem que saber lidar, assim, né? E eu já fiz palestras para... O meu foco é, talvez, ali ensino médio e até o 9º ano, 8º ano da escola, mas eu já fiz palestras também para uma turma lá do 5º ao 9º, do 5º ao 7º ano, e já fiz uma palestra também, o que foi um pouco difícil para os bem pequenos lá, para os jovens, né? Do pré ao 4º ano, do pré ao 5º ano, assim. Foi um pouco mais difícil porque eu tive que mudar um pouco o teor da minha palestra, o teor da minha abordagem, assim. Eu não poderia chegar falando, pô, uma criança lá de 4, 5 anos, eu não poderia começar falando para ele sobre suicídio, sobre álcool, sobre cigarro, sobre, enfim, tantas outras coisas que eu falo na minha palestra, assim. Então eu precisei remodelar aquilo de certa forma que ficasse adaptado a eles, né? E assim eu vou adaptando as palestras, mas o foco principal de quando surgiu essa palestra, a ideia da palestra Capítulos da Vida Real foi levar para as escolas, assim, para os jovens. E eu tenho conseguido fazer isso. Já fiz 6 palestras, fiz 7 palestras, fiz aqui na minha região, assim, municípios vizinhos e aqui. E tá dando certo, cara. Estou bem feliz com que eu venho colhendo desses capítulos que eu estou semeando por aí. E conta pra gente também, porque teve uma história bem legal aí que você foi fazer uma palestra para uma turma de uma galera, de um pessoal mais jovem, né? Ah, E da salada, né? você recebeu um presente bem legal, né? São duas histórias, A primeira foi quando eu fui quando eu fui conversar lá na escola com os que aí foi que me pediram para falar com os que eu tenho uma foto no meu Instagram ali, me pediram para falar com os bem pequenos, né? E aí eu pensei, como é que eu vou falar com essa galera, né, cara? Vou ter que inventar porque eu começo falando sobre a depressão, quando eu fui diagnosticado com depressão, depois falo sobre quando eu tive minha tentativa de suicídio, aí falo outras coisas assim. E eu pensei, como é que... E aí, lá no final, que eu começo a falar das coisas boas, eu pensei, cara, eu vou ter que inverter a ordem aqui, vou ter que começar falando, né, da alimentação, do cuidado de fazer uma atividade física, de cuidar dos amiguinhos e tal. E aí comecei falando sobre isso, né? Eu pensei, vocês são pequenos, vocês estão em fase de crescimento, então vocês precisam se alimentar bem, vocês precisam dormir bem, vocês têm que respeitar o pai e a mãe, vocês têm que respeitar os professores, vocês têm que respeitar os coleguinhas. E aí fui falando, assim, aí um gurizinho lá levantou a mão e falou, tio, eu gosto de comer bastante salada, assim. Eu falei, é bom comer salada, é bom comer, tem que comer salada, né? A gente ficar forte e tal. Aí, qual é a salada que tu mais gosta? Ele, salada de batata. É uma salada, né? É a salada de maionese, né? Mas é uma salada não deixa de ser pouco salada. calórica. Não deixa de ser uma salada também. E falando desse outro caso dessa outra história que tu trouxe aqui, deixa eu só ver onde é que tá aqui. Tá aqui, ó. Eu fui patrono da Feira do Livro da Escola Marina Vargas e com muita honra recebi esse convite, né, para ser patrono da Feira do Livro da escola, que aconteceu agora no final de setembro, né, aconteceu. E aí, naquela semana, então, que teve a Feira do Livro, eu fui lá fazer essa palestra para os jovens, para os alunos da escola, e fui também participar da abertura da feira, né, da Feira do Livro. E aí eu falando, aí né, aquela gurizada mais nova e tal, e eu vou ter que fazer uma abordagem aqui um pouco diferente também. Aí me surgiu a ideia, vou falar das minhas capivaras.
E aí, porque alguns já tinham visto nas redes sociais, né? E aí, já quando eu cheguei na escola lá, o cara falou, o tio das capivaras e tal. Aí eu, vou usar esse tema aí com eles, né? E aí fiz a palestra lá, palestra capítulo da vida real, falei tudo certinho e tal. E aí, no final, eu falei assim, tá, agora quando terminar a palestra, que se vocês prestarem atenção, eu vou mostrar o vídeo das capivaras para vocês aqui. E aí até tem uma foto que a professora tirou, assim, uma foto bem legal, que aparece a capa do livro, e eu sentado, assim, com as crianças ao meu redor, assim, olhando no meu celular, né? E aí fiz aquilo ali, fiz a palestra de manhã e de tarde, e de noite era a abertura da Feira do Livro. Aí fiz lá as 2 palestras, de noite voltei para a Feira do Livro, e aí quando eu cheguei lá, veio uma aluna, e aí ela disse, tio, eu fiz um desenho para ti. E aí eu falei, que legal, me dá o desenho aqui que eu vou levar para casa. E aí ela foi lá e buscou e me entregou esse desenho aqui, ó. Sensacional. Que para quem tá no Spotify aqui, ela fez um desenho do Gustavo. De um lado tem um balão, né, com um livro, com um coração, com as capivaras, isso, né? Isso. E do outro tem a bebida, tipo cigarro, alguma coisa assim, com um Isso, balão cigarro e cortado. bebida com um X, E, com um X que e, é o um, errado, né? e um curativo no coração, né? E ela me desenhou com um curativo no coração, que eu tava com o coração, tava curando o meu coração. E ali embaixo ela colocou minhas capivaras. Colocou mais capivara lá embaixo. Muito bom esse colocou minhas desenho, capivaras. Isso aí é o que eu te falei, né? O dia que você me mostrou essa foto, esse desenho, né? Que é realmente a sua mensagem chegando da forma correta ali no que tem que ser, né? Então no coração das pessoas. no coração das pessoas, é sensacional, cara. Parabéns aí. Isso foi uma coisa que me tocou, assim, porque sempre tem eu recebo depoimentos das pessoas, assim, eu falo, né, vocês podem me mandar lá no Instagram, porque eu não vou dividir com ninguém, não vou contar para ninguém e tal, é algo pessoal que vocês estão dividindo comigo. Pode me mandar e é importante vocês falarem, assim, com as pessoas, se vocês estão sofrendo alguma coisa, estão passando por algum momento difícil. A gente teve agora aqui em São Lourenço, em 15 dias, 2 jovens cometeram suicídio, né, e isso é uma coisa que mexe comigo, assim, porque eu já tive do lado de lá, assim, né? Eu sei o quanto essa dor devia estar incomodando essas pessoas para chegarem a esse ponto, né? E é o que eu falo, assim, nas palestras, né? Cara, procurem, falem com os professores de vocês, falem com a família de vocês, falem com os amigos. Vocês que notam que às vezes um amigo está se distanciando, está começando a postar algumas coisas lá que são meio, né, desconexas, ou não está mais interagindo com a galera, prestem atenção porque pode estar passando por algum problema, pode estar precisando de ajuda. E eu aprendi também nessa vida toda, assim, aprendi que são poucas as pessoas que estão dispostas a nos ajudar, né? E Sim. isso é uma coisa que ninguém tem a obrigação de ajudar a gente, assim. Isso também tem que ficar bem claro, assim, ninguém tem a obrigação, mas a gente sabe que tem pessoas que têm o coração para nos ajudar. E eu aprendi na prática, assim, que são poucas pessoas, né? Por isso que eu me coloco à disposição, assim, e por isso que agora eu vou usar esse espaço para fazer um gancho de um outro assunto que foi nessa mesma palestra, que uma moça perguntou para mim no final. Eu sempre abro um trecho para perguntas e para o pessoal me fazer perguntas ou falar alguma coisa. E aí uma menina perguntou qual era o meu propósito, né? E aí eu não soube, foi de manhã, ela me perguntou assim, eu não soube responder para ela qual era o meu propósito. E aí eu disse para ela, cara, eu não sei te dizer qual é o meu propósito, mas eu preciso pensar sobre isso, porque eu preciso saber responder isso para as pessoas. E aí eu passei o dia pensando naquilo, assim, e pensei, cara, pô, essa pergunta aí veio de uma guria de 12 anos, assim, a guria veio meio que... Aquilo me provocou de alguma maneira, né? Fez eu ficar pensando naquilo. E aí eu passando os stories, assim, depois no Instagram de um amigo, eu não respondi para ela, óbvio, mas aí passando os stories de um amigo que estava numa conferência lá da empresa que ele trabalha, ou de uma rede que ele trabalha, e aí dizia ali um story, que ele estava numa foto e atrás tinha um painel que dizia fazer o bem sem querer nada em troca, né? Aí eu pensei,
pô, esse é o meu propósito, cara. Ainda respondi para ele ainda, cara, eu tava pensando alguma coisa sobre, né, mais ou menos com o mesmo sentido que isso que tu tá falando, que tá escrito atrás de ti, e apareceu essa mensagem para mim, cara. Então, eu acho que esse é o meu propósito, é fazer o bem sem querer nada em troca. E aí, quando eu voltei de noite lá para a abertura da Feira do Livro, eu falei, ó, aquela menina que tá sentada ali, que hoje de manhã me fez uma pergunta e eu não soube responder para ti, eu quero te dizer que o meu propósito é fazer o bem para as pessoas sem querer nada em troca. E aí foi isso que eu naquele dia eu aprendi mais na palestra do que falei. Então foi algo assim que mexeu comigo, esse momento especial de ser o patrono da Feira do Livro, de receber esse desenho, de descobrir qual é o meu propósito. Foi um dia assim bem intenso e que me marcou bastante, assim. Mas de uma maneira bem resumida, assim, nesse contexto todo das palestras, eu acho que poder tocar as pessoas é algo, né, de cada palestra eu conseguir tocar uma pessoa, assim, vai ter valido a pena eu ter ido lá e ter dedicado uma hora da minha vida, do meu tempo para essas pessoas. E na verdade a gente acaba fazendo a palestra, mas realmente também reacessando e reescutando algumas coisas, né? Acessando algumas coisas nossas que às vezes a gente passa no dia a dia, a gente acaba não conseguindo relembrar, né? Então eu acho que a todo momento que a gente fala também para se escutar. Então tem esses dois lugares, né? De você ver que está sendo escutado, né? Você que sempre foi o locutor, você transformou isso, na verdade, numa forma de transformar as vidas das pessoas, tendo acesso, né? Porque às vezes você fazia isso na rádio para um monte de gente, para um monte de ouvintes, e hoje você está tendo a oportunidade de impactar e de olhar, né? Que seja uma vida de uma pessoa mais nova, mais velha, enfim, de todas as pessoas que estão envolvidas Sim. nisso, e se escutar também, né? Então é todo um processo bonito, né? Viver isso, essa transformação. E aí foi até legal que você já respondeu até uma pergunta que eu ia fazer para você, que geralmente na hora que chega no bloco final a gente faz uma reflexão, e uma delas era para que você respondesse, né, se o Gustavo, que o Gustavo de uns anos atrás falaria para o Gustavo de agora, né? Então acho que vai muito nessa resposta de propósito, né? Então acho que você falou super legal aí. E também queria que você desse para a gente, para quem está ouvindo, para quem está vendo aqui agora, e está lidando com a dor, com a recaída, com solidão, o que você gostaria que essa pessoa entendesse? Resumindo todo esse processo que você passou, as suas vitórias, tudo assim, dá um conselho, né, para essa pessoa. O processo de se manter distante dos vícios, ele é um processo muito solitário, assim. Ele nos torna um pouco isolados do mundo, porque como eu vou dizer assim, fazendo um comparativo com a alimentação, né? Por exemplo, a gente pensa que eu estou fazendo dieta. Não estou fazendo dieta, estou comendo certo. A alimentação básica é arroz, feijão, carne, salada, frutas, tal. É o básico que deveria ser feito, mas aí tanto é que as pessoas, isso não é normalizado porque as pessoas chamam de dieta, né? A questão da bebida, se tu não bebe, tu é careta. Dizem, né? A maioria das pessoas diz, não vai beber nada, tu é fraco para bebida, tu não sei o que e tal. Então, por coisas assim, a gente acaba se isolando, né? É uma coisa meio que automática, assim. Eu mesmo sou uma pessoa que fui cercada por milhares de pessoas, assim, através da rádio, através do consulado do Grêmio e tal. Conheço milhares de pessoas, né? Todas as pessoas que eu atendo hoje, eu trabalho no posto de gasolina, todas as pessoas que eu atendo, 100% das pessoas que eu atendo me conhecem e sabem quem eu sou. E isso para mim é gratificante para as pessoas que me conhecerem e tal. Mas tem o peso também das pessoas, e aí, por que saiu da rádio? Por que saiu da rádio? Por que saiu da rádio? Por que não vai mais no jogo? E o Grêmio, e não sei o quê. Cara, eu tive algumas escolhas na minha vida que precisei fazer a chegar em lugares que eu não conseguiria chegar da maneira que eu estava antes. Enfim, quando eu descobri que realmente as pessoas que estavam, ou a grande maioria das pessoas que estavam próximas a mim, elas estavam mais pela minha utilidade do que pela minha pessoa mesmo, eu resolvi que eu ia me afastar de todo mundo, assim.
E aí foi o que eu falei lá no começo, assim, que eu tenho né, tem o grupo da família, que é onde eles discutem a política, tem um grupo de notícia, tem um grupo de previsão do tempo, e tem um grupo com 5 amigos, que são os caras que eu conto a todo momento, assim. Se eu precisar de alguma coisa agora, que eu vou ligar, cara, tô precisando conversar com alguém, tô passando por um problema. Um amigo meu no domingo mesmo, ali, quando eu tava tendo aquela crise de abstinência, assim, o cara conversou comigo, assim, o cara disse, cara, não bebe, cara, não bebe, porque tu sabe que se tu beber vão acontecer outras coisas ruins, e sempre que tu bebe acontece uma coisa ruim, cara, então se cura aí, não bebe e tal. Essas pessoas que a gente tem que procurar manter perto, assim, sabe? Essas pessoas que a gente tem que querer perto da gente. Porque são as pessoas que, apesar de conhecerem as nossas fraquezas, os nossos problemas, essas pessoas, né, nos apoiam, sabem que a gente precisa desse apoio. E essas pessoas a gente tem que manter por perto, sejam amigos, sejam familiares. E eu não estou dizendo que, né, quando eu falo me isolar, eu me isolei de não ir à festa, de não ir a jogo, mas eu não me isolei do mundo, assim, eu continuo convivendo com pessoas. Né? Eu sou muito comunicativo, eu gosto de conversar, então eu estou sempre, seja nas redes sociais, seja pessoalmente, conversando com pessoas e tal, mas eu evito de ir nos ambientes que onde eu sei que eu vou ficar vulnerável à bebida. E então, para as pessoas que, né, respondendo a tua pergunta, para as pessoas que estão enfrentando um processo de desintoxicação do álcool, para as pessoas que estão enfrentando uma recaída, ou para as pessoas que têm algum sintoma de depressão, ou para as pessoas que querem parar de fumar também, que estão enfrentando qualquer tipo de vício, dizer que se tu tiver uma recaída não é o fim do mundo, assim, é aquilo de tu não perder, de tu olhar para trás e ver quanto tu evoluiu no tempo todo, e que esse um tropeço que tu tenha dado não vai tirar tudo aquilo que tu... Eu por muito tempo pensei, me culpava muito, assim, quando acontecia alguma coisa, eu me culpava demais, assim. Hoje não, cara, hoje se acontecer algum deslize, eu sei que amanhã eu vou levantar e vou, né, como eu falei nessa questão da dieta, hoje eu comi um lanche, amanhã eu levanto, tomo meu café normal com minhas frutas, com meu iogurte e vida que segue. E é assim que deve ser, a gente deve pensar nisso, né? Em tudo aquilo que a gente fez de bom, não vai ser apagado por um episódio específico ali. Então, não desistam nos tropeços pequenos ali, porque o processo que vocês estão passando, o propósito que vocês estão, aonde vocês vão chegar é muito maior do que esses deslizes, assim. E tenham pessoas boas próximas a vocês. Confiem em pessoas que confiam em vocês, confiem nos familiares, nos amigos próximos. É importante a gente ter alguém que a gente tem aquela famosa frase dos 8 minutos, né? Se tu tiver 8 minutos para ouvir alguém, tu pode mudar a vida dessa pessoa que às vezes está pensando em coisas horríveis, mas se tu dedicar um pouquinho do teu tempo ali também, não só para falar, mas para ouvir também, tu vai ajudar a impactar a vida de muitas pessoas. Maravilha, Gustavo. Essa mensagem é super importante. E aí, Gustavo... Eu quero deixar antes de eu terminar aqui, eu quero deixar um trecho do meu livro para vocês. Sim. E aí depois do trecho, até eu quero que, já ia fazer essa pergunta, conta pra gente aqui também, nós vamos deixar também na descrição, tanto do YouTube quanto do Spotify, mas depois fala pra gente como é que as pessoas te encontram e como é que faz para comprar o livro. Aí... Tá, vou deixar antes aqui, que aí se quiser botar na tela, o site para comprar o livro é o userebojo.com.br, que a Rebojo é uma loja aqui de São Lourenço do Sul. Ela vende souvenirs, vende produtos relacionados a nós aqui temos a São Lourenço é chamada de Pérola da Lagoa, porque a gente tem a Lagoa dos Patos aqui, e a Rebojo vende vários itens relacionados à Lagoa dos Patos. Tem os produtos das capivaras lá também, que não são as minhas capivaras, mas tem os produtos relacionados às capivaras lá, que que está em alta, assim. E então a Rebojo da querida Aline lá é uma loja que abraçou também esse meu projeto do livro. E quem quiser comprar o meu livro, e tem outros livros também disponíveis lá no site da Rebojo, né? userebojo.com.br. Nas redes sociais na também. também. Isso, tá na tela aqui. Nas redes sociais também, o arroba userebojo, né? E aí lá tem o link para ti direto para os livros. Ou também o meu Instagram, que passou o episódio todo embaixo aí, né? Locutor Rames. Pode me chamar, pode me mandar o teu depoimento, pode me mandar uma mensagem, pode me chamar para conversar.
Eu estou geralmente o dia todo online, sempre aberto a receber. Às vezes não consigo responder as pessoas na hora ali em virtude do trabalho e tal. Mas eu quero muito, né? Como eu falei para vocês, eu quero muito, sim. Eu vou trabalhar muito para isso, que é para conseguir me dedicar quase de maneira integral assim para as redes sociais, para conseguir viver disso, conseguir viver ajudando pessoas, conseguir viver transformando vidas e conseguir ir para os lugares, fazer as minhas corridas e conhecer histórias de pessoas daquela região. Enfim, cara, isso é uma coisa que eu tenho um sonho de conseguir fazer assim. Eu acho que Deus vai me abençoar e eu vou conseguir fazer assim para ajudar outras pessoas. Eu acredito muito nisso. Mas por enquanto a gente tem que trabalhar, né? Então, a trabalhar em outras pontas assim e vai adaptando as rotinas. Mas podem me mandar mensagem que eu respondo lá sempre que possível. Locutor Rames no Instagram. Tem o Facebook também, que eu não uso muito, então tudo que eu posto no Instagram vai automaticamente lá para o Facebook. Inclusive, postei hoje não, hoje é o dia que a gente está gravando, né? Mas eu postei lá uma foto que o pessoal pode procurar lá. Eu sempre procuro postar nos TBTs, assim, né? Mas o episódio vai ao ar sempre, quinta-feira sempre? Quinta-feira. Então é dia de TBT. Hoje também eu devo ter postado algum, então. Que eu procuro fazer um comparativo do antes e depois, assim, né? Tipo, bebendo e tal. E aí, como eu tô agora. E sempre nas quintas-feiras eu faço umas postagens bem legais lá. Podem me seguir. Locutor Rames no Instagram. E use Rebojo para te comprar meu livro online, aí vai chegar no conforto da tua casa. Aí. E lembrando que todos esses links nós vamos deixá-los aqui também na descrição. Então, se por acaso você não viu aqui na tela e tudo, na descrição tem o link, só você clicar já vai cair direto no site ou no Instagram do Gustavo. Tá? Isso. É isso aí. Pode nos procurar. E eu quero deixar um trecho do livro aqui, que eu escrevi no epílogo do meu livro. E eu tinha lido né, na nossa conversa anterior, eu tinha lido uma parte do livro e eu achei que, cara, as coisas não acontecem por acaso, assim, né? Exato. Eu vou ler aquela parte que eu li antes e vou ler o final do meu epílogo, assim, porque eu acho que vai muito de encontro àquilo tudo que a gente falou. Lógico, por favor. Hoje não busco validação externa. Meu foco é ser verdadeiro com a minha caminhada e seguir firme no que acredito. Se minha experiência puder fazer com que alguém se sinta menos perdido, então sei que estou no caminho certo. Nunca saberemos de fato o que se passa dentro de cada pessoa. Muitas vezes nos surpreendemos com as batalhas silenciosas que outros enfrentam, lutas que nunca imaginamos. Desde que comecei a compartilhar minha história, recebo depoimentos de pessoas que se identificam com o que digo, que também sofrem com ansiedade, depressão ou outros transtornos, pessoas que encontram de alguma forma inspiração no que compartilho. Seja para melhorar a alimentação, começar a se exercitar, adquirir novos hábitos ou simplesmente acreditar que ainda é possível mudar. O que nos separa? Talvez apenas o fato de que eu já dei o primeiro passo, mas isso não me torna diferente de ninguém. A mudança não precisa e nem deve ser brusca. Quando tentamos mudar tudo de uma vez, a frustração pode ser inevitável, e com ela vem a perda de propósito. A verdadeira transformação acontece no tempo certo, de maneira gradual, até que se torne um hábito, uma rotina, um estilo de vida. E no fim das contas, o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Somos todos pessoas reais, enfrentando desafios reais, lidando com dores, medos, conquistas e recomeços. Corrida, isso aqui é importante, ó. Corrida, treino, terapia, alimentação, fé e sono são os pilares que sustentam minha jornada de evolução. Cada um desempenha seu papel essencial no meu bem-estar físico, mental e emocional. Muito bom. E eu quero dizer para vocês aqui, esse trecho eu já tinha apresentado para vocês, né? Mas eu quero dizer aqui sobre tudo aquilo que a gente falou, de recomeços e caídas e tal. O trecho que é o final do meu livro aqui. Como sempre digo nas minhas redes sociais, bem-vindo. Essa é a vida real. E a vida real não é perfeita, mas é possível de ser transformada. Com coragem, com fé, com quedas e recomeços. Se eu conseguir sair do fundo do poço e encontrar um novo sentido, tu também podes. Não importa quantas vezes tu tenha parado, errado ou te perdido. O que importa é que tu ainda está aqui. E enquanto houver fôlego, sempre vai existir a chance de mudar a rota, de reescrever a tua própria história. Que esse livro seja um abraço,
em quem precisa, um empurrão em quem parou e uma luz para quem acha que está no escuro. A vida real pode ser dura, mas também pode ser linda. E ela começa agora. Vai por ti, vai com fé, vai viver. Sensacional, Arrasou, cara. Gustavo, você fechou com chave. Você sintetizou em palavras o que a gente, realmente a mensagem que a gente queria passar. Exatamente. Sensacional. Sensacional mesmo. Muito bom, muito bom. Vou guardar isso Obrigado, aqui, pessoal, obrigado por terem me convidado, por terem me permitido passar a minha mensagem para outras pessoas, né, através desse bate-papo aqui muito legal. E quem sabe daqui a um tempo a gente não se encontre, né, eu em algum lugar por aí fazendo uma palestra para algumas pessoas, se a gente possa se encontrar e lembrar dessa conversa aqui que com certeza vai chegar para um público muito maior, porque o público que eu tenho é mais aqui da nossa região, da região sul, as pessoas que me conhecem, mas eu tenho certeza que com esses projetos sensacionais que vocês mantêm aí, essa mensagem importante vai chegar para outras pessoas e vai transformar a vida de outras pessoas. Tenho certeza. Nós também gostaríamos de agradecer assim, imensamente você ter aceitado aqui o convite de bater esse papo aqui com a gente, passar um pouco, né, dessa sua história inspiradora. Realmente, assim, sua história tem o poder de transformar muitas vidas e tenho certeza que a gente vai se encontrar muito ainda pelo caminho aí, seja nas palestras, seja nos eventos, nas corridas também, né? Nas então, corridas, nós vamos traçar um objetivo para o ano que vem, que é a gente correr a Maratona de Porto Alegre. Pois é. E a Mari vai fazer a rústica lá dos 10 quilômetros de Porto Alegre. É isso aí, Gustavo. Eu me comprometo. Pode deixar, pode chamar que olha a gente só, vai. Então a gente vai traçar um objetivo em conjunto aí daqui a uns dias. Exatamente. Com certeza, muito legal, muito legal. Queria agradecer de coração. Sua história é muito, muito, muito poderosa. Nunca duvide disso. Então, continue aí espalhando essas energias. Sua história de transformação impacta muito as vidas das pessoas. Tá chegando pra gente, né? De todas as idades, de todos os tipos, de todos os... vai chegar cada vez mais longe. E a gente tá junto, né? Assim, todo mundo com um pouquinho da sua história, né? Plantando sementinhas por aí. Então, vamos junto. Continue, porque é muito legal mesmo. Agradeço de coração. E Valeu, só lembrando para quem está ouvindo aqui, para não esquecer de curtir, compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que você crê que essa história vai fazer importância na vida dela. Também não deixe de comentar aqui, nós adoramos comentários, então é super importante, a gente sempre está lendo, sempre responde. E também não esquece de ativar o sininho aqui do YouTube, porque é importante, porque toda vez que a gente lançar um novo vídeo, você vai receber uma notificação e aí você já vai ser um dos primeiros ali a consumir o nosso novo episódio. Gostaria também de deixar uma finalização aqui para o nosso episódio, que é: a cada história que a gente ouve aqui reforça que parar de beber não é só sobre o álcool, é sobre recuperar a própria vida. O Gustavo é a prova viva de que cada queda pode se transformar em um novo capítulo, e que os capítulos da vida real, quando reescritos com coragem, podem inspirar o mundo. Dessa forma, a gente finaliza mais um episódio aqui do Sobrios Cast. Até semana que vem, a gente chega com mais um novo episódio, com novas histórias. E muito obrigado, Gustavo, mais uma vez. Um abraço aí para todo mundo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.